Olá, eu sou Denise Araújo, sou enfermeira especialista em terapia intensiva, em pediatria e em mestrando em enfermagem. Hoje a gente vai falar sobre medicamentos potencialmente perigosos na UTI e como evitar erros. Os objetivos da aula, então, é apresentar os medicamentos potencialmente perigosos, definir os eventos adversos e medidas de como prevenir erros com esses medicamentos. Os medicamentos potencialmente perigosos são medicamentos em que, quando acontece um erro com eles, o dano ao paciente é muito maior. Existe uma lista que o Instituto de Práticas Seguras do Uso de Medicamentos eles liberam, e essa lista ela é divulgada com a relação desses medicamentos que podem causar danos muito maiores ao paciente. Essa é a lista mais recente que eles divulgaram desse ano de 2019. O que seria evento adverso, então? Evento adverso é quando acontece algum incidente que gera dano ao paciente. Esse incidente ele é chamado de evento adverso. Existe uma tríade de fatores que contribuem para os eventos adversos. Essa tríade ela é formada por eventos externos, que são relacionados ao ambiente, às políticas, eventos humanos relacionados ao fator humano, então as atitudes desse profissional frente às situações, como ele vai agir referente às situações que acontecem durante a assistência prestada, e fatores relacionados ao operativo, então as barreiras que são impostas naquela instituição para a prevenção de erros. Quando alguma dessas barreiras são quebradas, acontece o evento adverso. E aí a gente tem as medidas de prevenção de erros. Quais são essas medidas? Temos a padronização da prescrição. A prescrição ela precisa ser numa linguagem clara, uniforme, que ela não gere erros, que ela não deixe uma interpretação dúbia para a pessoa que vai pegar aquela prescrição e ler. E aí é importante também que essas prescrições, em especial as prescrições eletrônicas, que ela venha com um suporte clínico para auxiliar na tomada de decisão. Então, durante a prescrição, se o profissional for prescrever uma dose elevada de determinada substância, esse sistema ele pode emitir alertas que vai ajudar e facilitar e dizer que aquela prescrição está inadequada. Medidas de segurança para o armazenamento e a identificação desses medicamentos potencialmente perigosos, sinalizando com etiquetas vermelhas para identificar quais são as substâncias que podem causar um dano maior ao paciente. Temos a dispensação em preparos seguros e, além disso, a limitação do acesso a esses medicamentos. Informações sobre esses medicamentos é essencial, então, o que essas substâncias podem ocasionar ao paciente no caso de erros, dupla checagem, então, é importante que o profissional que prepare a medicação e o profissional que vai administrar essa medicação sejam profissionais diferentes, porque é muito mais difícil um erro acontecer com duas pessoas checando aquela medicação e verificando o rótulo. É importante também a verificação das bombas de infusão, que também são fatores que podem contribuir para ocasionar os erros com medicamentos potencialmente perigosos. Além disso, monitorar todas as medidas de segurança que você tem na instituição, então ver todas as barreiras que você estabelece para evitar que esses erros ocorram. O aprazamento do enfermeiro também é importante como uma medida na prevenção de erro, porque você aprazando medicações que têm uma incompatibilidade em horários diferentes, você vai reduzir as chances de erro, as chances de incompatibilidade dessas infusões, se elas estão sendo administradas na mesma via do acesso. Além disso, a gente também tem, como forma de medidas de prevenção de erro, a distribuição adequada das substâncias nas vias de acesso, do acesso venoso, e identificação, a seleção adequada dessa via. Então, soluções que têm uma osmolaridade alta precisam de um catéter venoso profundo para serem infundidas. É importante a sinalização desse acesso, a sinalização dessa substância que está sendo infundida no acesso e ser identificada adequadamente. Existem alguns protocolos internos institucionais que identificam os acessos que estão infundindo essas soluções potencialmente perigosas através de cores. Então, a gente tem nas cores vermelhas, né? São substâncias que vão estar sendo infundidas em acesso profundo, e nas cores vermelhas são marcadas aquelas substâncias em que você tem uma chance muito maior de ocasionar algum dano ao paciente se você fizer uma infusão em bolos nesse acesso, nessa via. Então, essas vias são identificadas nas cores vermelhas.
são as vias que estão infundindo continuamente as aminas, os sedativos, antipertensivos, opioides, anestésicos, antiarrítmicos e bloqueadores neuromusculares, né? São essas vias que você infunde e se você fizer alguma infusão em bolos nela, você pode causar algum dano ao paciente. As vias amarelas, identificadas pela cor amarela, são as vias em que eu tenho substâncias em que o grau de incompatibilidade com outras substâncias pode ser um pouco maior, então eu tenho que ter uma certa atenção na administração dessas soluções. Então, são as vias em que eu vou ter o anticoagulante, hipoglicemiantes, antibióticos, em especial a anfotericina B, as nutrições parenterais e os quimioterápicos. E as vias identificadas na cor verde são aquelas vias em que eu estou infundindo continuamente substâncias que não têm problema de interação medicamentosa com outras substâncias. Então, isso é uma sugestão aí, mais uma forma de barreira para a gente poder sinalizar para a equipe o quanto é importante a equipe ter atenção e estar atenta às cores que estão ali sinalizadas e desses medicamentos potencialmente perigosos. A OMS divulgou esse ano um manual que contém umas práticas seguras na infusão de determinados medicamentos, né? E aí ela traz para a gente medicamentos como os aminoglicosídeos, fala da importância que as doses devem ser calculadas com base no peso e função renal do paciente. A anfotericina B, é importante separar fisicamente o local de armazenamento e usar alertas nos rótulos para identificar essa solução. Fala também que potássio e dos demais eletrólitos, eles devem ser avaliados a necessidade do armazenamento no setor. Se não for necessário que tenha essa solução no setor, é importante que elas sejam retiradas. Agora, se não for possível a retirada dessas soluções do setor, é importante sinalizar essas substâncias, né, com etiquetas vermelhas ou algum tipo de alerta para que a equipe saiba dessas substâncias e o potencial de risco delas se forem feitas de forma inadequada e terem protocolos institucionais sobre o armazenamento e a dispensação dessas substâncias. E aí ele fala de remover os estoques, né, e realizar a avaliação periódica para garantir se essas ampolas e essas soluções pré-formuladas estão guardadas separadamente e são diferenciadas pelas embalagens e rótulos. Sobre as insulinas, né, esse manual ele fala que é importante ter uma prescrição clara, que ela não deixe instruções ambíguas, né, que gerem uma interpretação errada, errônea da equipe que vai manipular aquela prescrição. Guardar as insulinas em locais e produtos adequados e é sempre importante lembrar que é importante datar quando foi aberta essa solução, identificar corretamente e deixar longe de substâncias que são parecidas com a insulina. Sobre os narcóticos e sedativos. Em unidades neonatais, é recomendado que haja a elaboração de protocolos e checklists institucionais, em especial para a preparação e administração da morfina. Além disso, considerar o uso de seringas prontas e sempre a infusão em bombas de infusão, para tornar essa administração mais segura. Sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Reconsiderar a prescrição indiscriminada, especialmente para pacientes com um risco aumentado. E, além disso, avaliar a necessidade da administração de protetores gástricos. Então, a gente pode ver que os medicamentos potencialmente perigosos, eles são medicamentos que requerem uma atenção especial da equipe, pois são os medicamentos que podem gerar um dano maior para o paciente, podendo levar a lesões permanentes e até a morte. Os incidentes com ou sem danos, eles são incidentes preveníveis e previsíveis, então é importante uma atenção da equipe na criação de barreiras, sempre monitorando e avaliando essas barreiras que são criadas para evitar esses erros. E dentre as medidas de segurança que a gente pode ver, então temos a padronização da prescrição, temos um suporte clínico nas prescrições eletrônicas com emissão de alertas, temos as identificações das vias de acesso com sinalização de cores, além disso, avaliar os estoques de eletrólitos, de potássio, sinalizar sempre essas substâncias que são potencialmente perigosas e que podem gerar um dano e um erro com essas substâncias podem gerar um dano maior ao paciente.
Obrigada.